Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, sobre as relações Brasil-China. Senador, que impressões o senhor trouxe da sua recente viagem à China? Bem, a primeira impressão é de um profundo contraste. Eu saí da China rumo ao Brasil do aeroporto de Xangai e cheguei no Brasil, no aeroporto de Guarulhos. Quer dizer, é um abismo, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, você sai de um aeroporto ultramoderno, enorme, tem todas as informações para quem chega, para quem passa por lá, não é? Todo automatizado, e chega no aeroporto cujas instalações são absolutamente sórdidas, acho que não há outra expressão a dizer, não é? Com grande prejuízo para os passageiros que se movimentam por lá, é o aeroporto de maior movimento no Brasil, e também para os funcionários que trabalham lá, das empresas, funcionários do aeroporto. É uma coisa inacreditável, né? Então se mostra um grau um desnível muito grande na qualidade e no volume de investimentos em infraestrutura na China, que é enfim, não há termo de comparação com o Brasil. Pra você ter uma ideia, eu viajei com a comitiva de senadores, nós fomos lá convidados pelo Congresso chinês, uma viagem oficial, em que ficamos lá por conta deles, visitando cumprindo uma agenda de comum acordo. E nós viajamos num determinado trecho da nossa estada entre Xangai e Pequim, né? 1.000 e poucos quilômetros. Viajamos de trem-bala 3 horas e meia. Mas a China tem 10 mil quilômetros de trem-bala hoje. 10 mil. E nós não conseguimos, no Brasil, né, fazer essa obra da transposição das águas do Rio de São Francisco, que do ponto de vista da engenharia, é absolutamente banal. Nós não conseguimos fazer, faz 8 anos está sendo feito, não se conclui, o orçamento já dobrou e a obra não sai, né? Para pegar a ferrovia Norte-Sul, pegar a Transnordestina, que vai um trechinho aqui, um trechinho ali, para, e eles acelerando a todo vapor. Eu estive na China já em outras vezes, estive em 92, em 95 e agora neste ano, né? Eu quero dizer a você que é um outro país, não só em termos de volume de investimento que é visível, mas também em termos de qualidade de vida do povo. Eu andei no metrô em Xangai, em Pequim, e você andando no metrô, que aliás é moderníssimo, limpíssimo, todo automático, né? Hoje você tem 15 linhas de metrô em Pequim, quando eu fui em 95 tinha uma. Bem, ali você vê pelo jeitão das pessoas que você tem lá uma classe média muito numerosa e com bom nível de vida. Embora você tenha ainda cerca de 130 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, ou seja, 10% da população da China, que é de 1 bilhão e 300 mil habitantes, e também uma camada muito rica, né? Você encontra lá nas principais cidades revendedores de automóveis como Maserati, Bentley, um negócio... Mas, enfim, é um país... Agora, a China alcançou um patamar no mundo global, uma posição, e também assumiu uma posição totalmente diferenciada na relação com o Brasil. Hoje, a relação Brasil-China, nós estamos... ultrapassou, inclusive, como parceiro o próprio Estados Unidos. Não ultrapassou ainda, é o segundo parceiro. O segundo parceiro. Nós estamos aí nesse... Não é? Eu colecionei aqui um dado de que a relação comercial em 2001 somava 2,3 bilhões de dólares e hoje está na casa dos 77 bilhões de dólares em 2011. Ou seja, um salto formidável. Isso implica também riscos e vantagens. Como é que o senhor vê essa relação comercial entre Brasil e China, senador? Não, evidentemente, há uma parceria comercial muito forte, um intercâmbio comercial muito volumoso. Também do ponto de vista chinês, o Brasil é, se não me engano, o 7º ou 8º parceiro comercial deles, né? Agora, do meu ponto de vista, o que
nós precisamos fazer um esforço muito grande para mudar. Isso depende de governo, mas também depende de condições de produção no Brasil, inclusive um pouco mais de arrojo do empresariado brasileiro para abrir mercados, é que essa nossa exportação, 80% dela está concentrada em 3 produtos: petróleo, soja e minério de ferro. As chamadas commodities. E essas 3 commodities, petróleo, soja e mercado de ferro. O crescimento econômico da China tem sido na casa de 10, 11% ao ano já há muito tempo. Os chineses hoje, o governo chinês atual, a atual liderança chinesa, compreende que é necessário reduzir um pouco a taxa de crescimento, independentemente das condições da economia global, que afetam também a economia chinesa, mas o próprio governo chinês atual considera que é importante reduzir um pouquinho digamos, a taxa de poupança deles, que hoje já está em torno de 50% do PIB, para que o povo possa consumir mais. Existe uma demanda por um consumo mais diversificado e melhor nível por parte do povo chinês. Então você vai ter uma certa desaceleração, mas ainda assim é coisa com a qual a gente teria que é sonho. A desaceleração deles é passar de 11 para 7 por ano de crescimento do PIB. Né? Então isso vai afetar um pouco o volume de vendas dessas mercadorias para lá, dessas commodities. Agora é preciso abrir outros mercados. Eu sinto, por exemplo, que a carne de gado, carne de vaca, de boi, teria condições de entrar no mercado chinês com bom sucesso. E, aliás, recentemente, a senadora Cátia Abreu, que esteve chefiando uma delegação da Confederação Nacional da Agricultura, para tratar com as autoridades chinesas das barreiras que possam ainda haver, etc., complicações burocráticas, porque na medida em que o povo chinês está consumindo mais, ele vai consumir mais carne. Carne lá ainda é muito cara. Muito cara. E quanto ao temor de alguns setores industriais brasileiros de prejuízos por parte da importação de produtos chineses, especialmente na área têxtil, calçados, como é que o senhor vê esse fator que incomoda determinados setores da indústria nacional? Incomoda mesmo, e alguns setores estão sendo desnacionalizados. Mas o custo Brasil, quem criou, não foram os chineses, foram os brasileiros que criaram o custo Brasil, com uma carga tributária astronômica esse ano, está batendo o recorde, mais de 35% do PIB, com uma complicação tributária absolutamente torturante por parte dos empresários que cercam a vida dos empresários, não é? Por problemas de regulação de setores que foram entregues à iniciativa privada, e você tem problemas muito complicados de regulação desses setores, né? Porque as agências reguladoras hoje estão muito comprometidas com o aparelhamento político, por falta de segurança jurídica. Você veja a quantidade de medidas provisórias que são editadas diariamente e que, tratando dos mais diferentes temas, você tem um cipoal de leis no país que vive aumentando cada vez mais. Tudo isso é custo Brasil. É uma infraestrutura deficitária, não é? Então, esse é o problema que nós temos que resolver, não são os chineses, porque foram problemas que nós criamos. O Brasil criou, o governo brasileiro criou. Em que áreas o senhor acha que essa cooperação, esse intercâmbio deve ser azeitado? Eu acho que nós temos muito a fazer na área de ciência e tecnologia. Nós já temos um projeto antigo que já deu um bom resultado, que é uma construção e um lançamento de um satélite que já foi lançado, que começou há muito tempo atrás ainda, se eu não me engano, no governo Sarney, quando o atual senador Luiz Henrique era o ministro da Ciência e Tecnologia. Não é? Então, eu creio que nessa área de tecnologia, na área de projetos, nós temos aqui uma capacidade assim, de massa cinzenta muito importante em alguns setores dos quais eles são carentes. A qualidade dos serviços prestados pelas empresas e pelo governo ainda é bastante deficitária. Enfim, é uma área... E procurar diversificar as nossas exportações. E, para isso, ver quais são os nichos, quais são os setores ali da economia chinesa onde os nossos produtos ainda são competitivos. Né? Agora, a China, o futuro do mundo passa pela China, não tem dúvida nenhuma. Nenhuma. E para termos uma relação comercial, econômica, um intercâmbio mais benéfico para os dois países, para os dois povos, nós temos que fazer lição de casa.
resolver alguns problemas que eles já resolveram e que nós ainda não. Por exemplo, melhorar o nível de investimento, para que com o investimento a gente tenha mais competitividade, a gente tenha um aumento do patamar tecnológico na nossa produção. Não é? Agora, as relações com a China são boas também no ponto de vista diplomático, muito boas. Nós temos posições comuns, governo brasileiro e governo chinês, nos diferentes fóruns internacionais em que participamos juntos. Não é? E são relações antigas. Temos uma comunidade chinesa, de origem chinesa, muito atuante, muito forte, no meu estado, em São Paulo, né, e no Brasil inteiro. Vamos comemorar agora 200 anos do início da imigração chinesa, com a sessão aqui no Senado, na próxima segunda-feira. Enfim, boas perspectivas. Boas perspectivas. Uma coisa importante, mudar a liderança política agora, e o novo líder, né, fez uma reunião, a primeira reunião em que ele participou, com o secretário-geral do Partido Comunista de lá, que é o órgão máximo de poder. O tema do discurso dele não foi política externa, eles têm problemas com os Estados Unidos ali no Mar do Sul da China, conflitos com o Japão, sobre a posse de algumas ilhas, conflitos com as Filipinas. Não foi sobre o problema da crise mundial, da economia, nada disso. Sabe o que ele tratou? Como um grande problema a ser enfrentado, como uma praga que pode destruir o país, da corrupção. Esse foi o tema, entendeu? Essa é uma lição importante para os nossos governantes. Perfeito. A corrupção como fator de desmoralização dos governos, do Estado, da descrença do povo nas suas instituições. Esse foi o tema do governante chinês. É uma boa lição para aqui, para o atual governo brasileiro. Senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Nós acabamos de conversar com o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, sobre as relações Brasil-China. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo via telefone no Alô Senado 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.